queres tipo dar um tempo para os temas, queres tentar fluir um bocado nos temas, queres. Porque eu, por mim, tipo, a parte boa de um podcast como aquele que eu achava que nós íamos fazer era que é um bocado informal e é tipo, é muito uma conversa. E o bom disso é que dá para fluir bué da bem quando tu começas com o tema e depois fluís, estás a ver? E depois, como numa conversa normal, outros temas vão surgindo, estás a ver? Quando tu estás a falar de cenas no teu dia a dia, eventualmente acabas a chegar a outras cenas, estás a ver? Já Não, sabes o o que é que objetivo é esse. Não é e tipo seguir um guião. o problema para mim de programar assim desta maneira o podcast é que tipo, depois ficamos um bocado presos nisso, estás a ver? Começamos um tema, depois encontramos uma coisa, mas depois tipo, temos que abordar o outro, portanto, como é que queres fazer? Queres Não, tipo. eu diria tipo, nós começamos a falar sobre um tema e vamos, e vamos, e vamos, e depois se for preciso, e paramos e recomeçamos para ir para outro. Mas primeiro deixamos fluir, estás a ver? Não é tipo. Por mim, Não pode temos que ser. dar merge entre os dois, podemos só parar a meio, diria eu. Tá bem. Então vamos tentar, vamos improvisar a coisa, que é assim que eu gosto de fazer as minhas cenas e já vamos ver. Eu acho que até somos capazes de começar no tema, divergir um bocado e eu acho que tipo, vamos começar com um tema. Tá a ver? Vamos Uhum. acabar eventualmente por divergir um pouco nesse tema e por acabar a discutir coisas que estarão de certa forma relacionadas e se calhar não tanto, como em qualquer conversa normal. E depois, Sure. se virmos que ocupa o podcast inteiro, foi, se virmos que ainda há tempo, mas que já estamos a ficar sem cenas para falar, abordamos o tema seguinte. Porque eu sinto que isso são tudo temas que dá para falar Sim, durante sim, bora. Eu acho que destes três e que temas, o rapidamente primeiro é o mais importante, divergem. não? Deixa-me rever o É primeiro. porque imagina, isto é da nossa perspectiva e nós somos tipo putos, 18 anos, estamos a fazer. 17, 18 anos, estamos a fazer tipo Obrigado por comentários sobre corrigir. cenas do género. Portanto, eu acho tipo o Uh, ensino em Portugal fazia sentido, não é? Porque foi tipo, nossa experiência, estamos no fim agora, não e é? porque nós somos bué da bitter acerca disso. Também, mas sim, sim, por mim pode ser. Até porque os dois segundos temas ias ter que pelo menos que introduzir. O Yeah. Portugal daqui a 50 anos, eu por acaso estava interessado em ver por onde é que tu queres tipo, chegar com esse tema. Estás a ver? Se é a nível Uhum. tecnológico, se é a nível político, se é tudo. Pá, era Gostava um de bocado ver tudo aí uma junto coisa. a ideia. Até porque, sim, eu assumi que sim, mas até porque eu nesse sentido, pá, não sei. Eu tenho sempre coisas para dizer, como tu podes perceber, sou uma pessoa da opinião. Uma das coisas Pois eu mais também. orgulhosas da minha pessoa. Mas assim, tipo, se fosse eu a introduzir este tema, ia ter alguma dificuldade. E as lutas da nossa geração também um pouco, porque isso pode significar muitas coisas. Mas portanto, vamos começar com o primeiro, até porque tipo, é um fácil, estás a ver? Vamos começar com cenas simples. Qualquer pessoa se relaciona com isto. Quer dizer, qualquer pessoa que vive em Portugal, né? Mas... Pois. então, é o coisa. Bem, eu vou. Mas com medo que fôssemos perder com esse foi. Exato, meu, estou aqui a tentar aproveitar conteúdo. Não, mas Por então acaso bora. eu comecei a pensar assim, este ficou um bocado mais Mas caladinho. achas que devíamos fazer um disclaimer? Como assim? Um Tipo, disclaimer, em que sentido? fazemos depois, não é? Se for preciso, fazemos depois, diria eu. Eu acho que uma cena que eu tinha pensado é tipo, uma forma que nós podíamos começar o podcast é começar tipo por refletir sobre como é que. Não só porque com uma forma focada de disclaimer, mas também porque é o primeiro coisa, e portanto ficar um bocado tipo onde é que queremos levar, o que é que queremos deixar, só assim um pouco, está a ver? E primeiro episódio, o que é que nós pretendemos fazer com isto, o que é que nós pretendemos com isso, assuntos que pretendemos abordar. Mas, até um pouco para nós mesmos tipo, nos encaixarmos com aquilo que pretendemos fazer aqui, está a ver? Já. Então, queres começar pelo. Estiveste a Bora. gravar outra vez. Eu estou sempre a gravar, ainda não parei de gravar. Ah, ok. Quando ficaste caladinho, eu pensei assim, Mas depois eu pessoa que. corto, depois eu corto. Então Não, bora há uma cena, começar. há Bora uma começar. cena. Por Diz. mim, é na boa. Mas eu fico sempre a sentir, eu vou dizer genuíno, nestes género de cenas, eu fico sempre a sentir-me mal quando sou eu a fazer um monólogo. E quando tu Não, começas meu, a mas eu também falar, vou fazer. Eu deixas de também vou dar fazer input, monólogos, eu mas eu também fico faço tipo, monólogos. está bem, Eu então eu depois, vou antes ouvir de os teus publicar, eu monólogos. mando-te uma. Tipo, mando-te a versão do que eu Uma fiz, estás a ver? editor's cut, né? Exato, é Editor's Cut e depois tu vês e tipo, decides o que é preciso tirar e o que é que não é. Está bem, está bem. Ainda bem que Porque, alguém tipo, sabe não sei editar, se nós porque vamos eu tipo mandar para aqui coisas um bocadinho extremistas demais de vez em quando, estás a ver? eu ia mandar raw, tá a ver? Apesar Mas de eu não sim, sim. querer censurar nada, mas
Pá, não sei. Não, há sempre partes que se podem cortar. Até Uhum. porque conversa informal, há cenas estúpidas para se dizer. Claro que ao mesmo tempo também, exatamente por ser uma conversa informal e por se haver coisas estúpidas para se dizer, é que eu também acredito que podemos ser leves com aquilo que fazemos. Outro Sim, ponto que exato. também tens que te lembrar é que eu até acho engraçado que tu leves isto a sério, estás a ver? Mas tu tens Uhum. que refletir na posição em que estamos, estás a ver? Tipo, nós na realidade podíamos estar aqui a dizer aquilo que quiséssemos. Cada vez esta porcaria sem ser as pessoas que já nos conhecem. Ou pelo Pois, menos exato. inicialmente. Portanto, yeah. Pá, Bigas, és ganda otário. Pronto, só para. Só para deixar. Exatamente. É as mensagens que nós queremos mandar. Esse é o mais importante. Vai ser o nome do episódio. O primeiro. Ei, primeiro Primeiro não. episódio, Bigas, Primeiro és ganda episódio tem otário. que ser. Diga, diga, grande otário. É a única coisa que eu digo que faz sentido, sabe? Também acho que sim. Bem, Vas a começar então a falar sobre. Tipo, qual é que foi a tua experiência, Zé? Até agora que estás no 12º ano, tu fizeste o percurso académico. Calma, eu não estou. Fizeste o percurso. Tipo, começaste em colégio privado, não é? E depois vieste fazer o 10º até o 12º ano na escola pública. Tipo, qual é que achas que foi a grande diferença entre os dois sistemas de ensino? Bem, eu vou-te ser honesto. Se queres que eu descreva todo o meu percurso académico, vamos começar logo pelo início. Então, como é que eu ponho isto? Vamos, vamos começar, obviamente, pela partir do primeiro ano, que antes do primeiro ano não há muito para se ensinar. Eu comecei como tu referiste, o meu percurso académico num colégio privado. Depois, no quarto ano, fui para uma escola pública onde tu também andaste. E depois Quando? No quarto fiz ano? o quinto ano, fiz o quinto ano na escola pública, fiz o quinto ano na escola pública. Depois o sexto ano saí da escola pública e fui para o colégio, que tu sabes onde eu andei, que foi no Bom Sucesso, e depois no 10º ano fui para a escola privada. E portanto eu tenho as Aí é versões bem. todas, Não não é? sabia. Não Eu sabia fiz que tinhas duas ido, escolas ido e privadas, voltado. sim, eu fiz duas escolas privadas e já explico porquê. Eu fiz duas escolas privadas e duas escolas públicas, portanto eu tenho muito nesse sentido. E uma das razões porque eu saí da escola, por acaso é engraçado que o coisa, e tu não deves saber, mas uma das razões porque eu saí da escola pública no quinto ano, só tive um ano na escola pública, foi porque a professora de português não era grande coisa. Mas A vamos pôr as sério? coisas todas na mesma. É, perdão. Mas eu já, como é que eu ia dizer? Já explico melhor, vamos pôr assim. Uhum. O primeiro colégio onde eu estive, eu não sei se tu conheces, é um colégio no Restelo, é a Torre. Não, É não estou a diretamente à par. frente do coisa. Mas pronto, é um colégiozinho, é um colégio fixe e é um colégio que, por acaso, em termos de ensino, é interessante porque é um pouco alternativo. É um colégio em que se foca muito mais, não no ensino em si, portanto, não especificamente a ensinar cenas, em as pessoas perceberem os temas, mas mais a ensinar-se, porque era um colégio que, quando eu andei lá, era até ao quarto ano. E era um colégio em que os professores focavam muito na parte civil das pessoas. Portanto, nós Uhum. tínhamos muito mais EV, nós tínhamos muito mais música, e nós tínhamos muito mais. E as disciplinas como matemática, Um como coisa, currículo mais abrangente, não é? não, eu dei tudo aquilo que tu deste na matemática, no português, no inglês, no coisa, dei tudo. Uhum. Mas eles não nos obrigavam a dar tanto. Estás a perceber? Não era tão. Os testes não eram tão importantes, não era tão importante que tu Sim. fosses bom a matemática, era mais uma questão de coisa. E um sistema que eles tinham, que eu sempre achei muito engraçado, e que é uma das coisas que eu acho que me definiu mais como pessoa, foi que eles tinham um sistema que se chamava Eu Acho Mal, Eu Acho Bem, em que nós fazíamos reuniões democráticas, estás a ver um monte de putos do primeiro ao quarto ano, a Aham. reunirem-se com o professor e era todas as semanas nós fazíamos esta reunião, onde nós durante a semana íamos anotando num quadro que nós tínhamos na sala de aula, hum, certas coisas. E nós tínhamos duas coisas nesta reunião. Tínhamos o acho mal e o acho bem. E no acho mal, nós durante a semana escrevíamos coisas que outras pessoas nos tinham feito ou coisas que nós tínhamos achado mal. E depois, nessa reunião, sexta-feira, acho eu, já foi há muito tempo, já não me lembro, nós discutíamos. E depois tínhamos o acho bem, que era muito menos, tínhamos muito menos cenas que achavam bem, havia muito menos para discutir, mas que nós também metíamos quando aconteciam algumas coisas.
E umas das memórias mais vívidas que eu tenho daquela altura, são este género de reuniões onde nós nos sentávamos e eu lembro-me de, pá, se o miúdo tal, o fulano tal, me pegou uma rasteira no recreio ou coisa, ou se este e aquele gozaram comigo, então tínhamos este sistema em que nos encontrávamos todos, com o professor a servir como um género de juiz, para controlar a coisa, Uhum. e em que nós discutíamos e coisa. E eu lembro-me que nós éramos todos miúdos. Nós éramos todos putos de colégio Mas privado. vocês Eh, podiam comentar sobre coisas que os professores faziam também? Ou era só entre vocês? Claro, podíamos. Eu lembro-me de fazer isso, mas também tens que te lembrar que eu não deixava de estar do primeiro ao quarto ano. Há contexto aqui, primeiro ao quarto ano, não há assim cenas, era mais discussões de recreio. Eu Uhum. lembro-me assim, tipo, era mais porque o fulano tal roubou a bola, mas por exemplo, o bullying era complicado de se fazer naquela escola. Porque na sexta-feira ias ter que explicar a toda a gente porque é que tinhas gozado com o tal e com aquele. Aham. Pois. Portanto, era um sistema em que nós éramos forçados a discutir e a refletir naquilo que tínhamos feito, naquilo que dizíamos. Obviamente que era um pouco, em certo sentido, um julgamento público, em que o Pois. público julgava, mas como tinha o intermediador, que era o professor, eu sinto que, de certo modo, funcionava bem. Eu lembro-me de como é que era, de como é que eu o que é que eu usufruí deste coisa e o que é que os outros usufruíram deste coisa, e eu lembro-me que, funcionava bem, pelo menos eu, quando eu fazia coisas porque eu não deixava de repetir assim pela terceira ou pela quarta vez, de ser um miúdo do primeiro ou quarto ano, Uhum. eh, eu de vez em quando também fazia coisas, também gozava com aquele, ou também chutava a bola daquele, ou roubava aquilo. E já agora, um ponto importante, isto não é limitado à sala de aula, nem é limitado aos teus professores, nem é limitado é para toda a gente. Portanto, se um fulano da outra turma, ou do outro ano, ou do coisa, fez isto ou isto, tu podes escrever lá e sexta-feira o professor vai buscá-lo para falar lá Ah, vocês com a turma. escreviam os tópicos que queriam falar depois no. Sim, durante a semana tu ias escrevendo no quadro do Acho Mal ou do Acho Bem aquilo que querias discutir no coisa. Portanto, se quarta-feira eh, o coisa empurrasse a Maria para a lama, a Maria podia ir lá escrever quarta-feira e sexta-feira iam discutir isso. Uhum. Obviamente que coisas mais urgentes não se esperava até sexta-feira por falar, estás a perceber? Até porque o Acho Mal e o Acho Bem, num certo ponto era sério, não era, não era completamente ridículo, mas era mais para as coisas não urgentes, era mais com o objetivo de construir a comunidade e de construir este sentido de, pronto, de viver em comunidade, de ter ali a moral. Eu lembro-me que aquilo que funcionava melhor, pelo menos para mim, como eu estava a dizer já há bocado, é que quando eu cometia erros, quando eu fazia isto ou fazia aquilo, quando eu chegava no Acho Mal, no dia do Acho Mal, e tínhamos aquele género de julgamento quase público, eu sentia-me sempre mal, porque nós falávamos todos, nos falávamos, coisas, eu dizia, obviamente que tipo, não deixava de me defender, mais ou menos, mas no fim do dia eu ficava sempre com este sentido de tipo, pá, eu fiz qualquer coisa mal, tu não precisavas de aplicar um castigo, estás a perceber? Sim, mas isso no fundo era. Vocês depois votavam se era bacana ou não o que tinham feito? É tipo isso. Não, 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 nunca se Não havia votava se era votação, bacana era ou só para não, debater. não havia votação, era mais um debate. Uhum, Perceber? uhum. Mas aquilo que eu estou a querer dizer é que não havia, em muitos casos, não havia necessidade de um castigo a sério, porque só A humilhação ser ali pública, não é? exposto, quase, Pois. ser ali exposto. Claro que, e tu dizes humilhação pública faz-me sentir um pouco. Há uma coisa, eu estou agora a falar bem desta escola, mas eu vou daqui a bocado falar mal, Uhum. só para deixar aquilo coisa. Mas, primeiro olhando para as coisas boas, eu sinto que era um sistema que, exatamente porque nós éramos miúdos, funcionava bem e não deixava de ser interessante. E é um dos muitos aspectos em que a escola sempre foi, sim, alternativa nos métodos de ensino. Pronto, já tinha falado bem durante tempo, vamos falar mal, depois vamos Agora passar para a vais falar escola mal? pública. Vou passar rapidamente do bom senso e depois dizer assim um ano que tu já conheces, mas eu falo também um pouco. Agora vamos falar mal desta, porque eu sinto que esta foi das Essa fases foi do mais primeiro ao importantes quarto ano. para. Exatamente, mas vamos dizer só as coisas más desta. Exatamente porque era muito alternativo e exatamente porque eles focavam muito pouco na avaliação,
eu depois eventualmente fiz a transição para o quinto ano na escola pública e correu muito mal. Porque, tipo, porque eu não tinha noção de testes, eu não tinha noção de Sim, percentagens, eu acho que a escola eu não tinha noção de pública. estudar, eu não tinha noção, e exatamente porque eu estava na escola pública, eu sinto que também nem sequer fui ajudado o suficiente. Obviamente Sim, a que eu escola percebo pública perfeitamente é completamente que obcecada com as avaliações e com. Estão sempre a querer. Eu lembro-me desde certo, o primeiro ano que o que lhes interessava era impingir a ideia de que tu tens que ter boas notas para depois seres bem sucedido na vida. E não era. certo. Em vez de criarem um certo gosto a aprender as matérias e aprendermos por nós, era Pois, muito. Era muito à base de tens boas notas, és uma boa pessoa, não tens boas notas, és uma má pessoa e és estúpido. É um bocado, era um sim. bocado isso. O estúpido e o esperto, eu acho que o boa pessoa, má pessoa, não coisa, mas o estúpido e o esperto muito. E muito principalmente o teu valor próprio como pessoa nas notas é um dos fatores que eu acho que é pior na escola. É este Sim, porque cria uma sensação de estúpido ou que. esperto. Uma Sim, sensação, uma cria sensação uma sensação de artificial. humilhação. Sim, Exato, de que a inteligência e pode ser quantificada, por exemplo. a constante comparação com os outros também é um pouco, Sim. cria realmente esta psicose um pouco, mas só deixa-me só terminar ali no coiso, exatamente nesse sentido é que vem, a faca de 2 gumes, que era a torre, porque de uma certa forma o ensino deles era um ensino com que eu concordo um pouco mais, mas exatamente porque era um ensino alternativo, não me preparou para o ensino que vinha, estás a ver? Até ao quarto ano eu fiquei mal preparado para o ensino que vinha e eu sinto que exatamente porque a escola pública tem esta obsessão com as notas, depois as escolas privadas não têm como não ter, porque se tu não tens, depois, estás a impedir, a escola pública Pois, a escola pública acaba por ser o é como a padrão própria para as outras escolas se exato, a basearem, não escola é? pública é que é o padrão, exatamente, isso era exatamente aquilo que eu queria. E só assim coisas, portanto, na escola pública, depois tive ali uns problemas e por si eu não gostei dos professores, e principalmente porque na torre, os professores, tipo, eu na torre nunca chamei um professor por professor ou professor, era tudo por nome. Hum. Nós tratávamos os professores por nome e os professores não eram professores, os professores eram nossos amigos. E eu cheguei a ter problemas com isso, porque às vezes tu estavas lá e os professores às vezes tinham que te relembrar que eles eram professores, porque os professores jogavam connosco à bola, eu não ia para o intervalo para jogar D&D com o meu professor, que era o Gonçalo. Eu e os meus amigos ficávamos a jogar Dungeons and Dragons com ele, ele era um Dungeon Master. A sério? Era. Nós éramos amigos Bacana! ainda hoje, porque ele, nesse sentido, a escola fazia muito esse sentido de comunidade, era como eu estava a dizer, nós éramos todos, eles não eram professores, eram todos amigos, nenhum deles, até o diretor da escola, não era o diretor, era o Nuno, Pois, vocês era o acertavam toda Nuno. a gente à base de nomes. Toda a gente por nomes, éramos todos iguais, esse é que era o objetivo, extremamente soft e extremamente comunitário. Uhum. E Quase como se pronto, fossem nesse tratados como sentido, iguais, não é? sim, exatamente, era exatamente esse o objetivo. Nós somos todos iguais, vocês são miúdos, nós somos adultos, mas vocês não deixam de ser menos que nós. E nesse sentido eu concordo. Eu sinto é que, ao mesmo tempo, primeiro tem a realidade que a escola pública não faz assim, a escola pública é o padrão. E depois, no Bom Sucesso, eu vi que não era assim para todas as escolas O privadas, bom como era sucesso na torre. fizeste desde do No sétimo? Bom, no bom Sucesso fiz desde do sexto ao sétimo, ou nono. Ah, Desde o ok. Tu sexto ao fizeste nono. só o quinto ano, é que foste à escola pública e depois foste logo de volta para o privado. Certo, certo. Foi assim, porque aquilo, é como eu te estou a dizer, aquilo não correu bem em todos os sentidos. Principalmente, eu na altura não me apercebi, mas olhando para trás, não era só o facto de que era uma escola nova, de que era a minha primeira vez a mudar de escola, não era só o facto de que eu não estava preparado para a carga de trabalhos e de avaliações que eu ia correr pela frente, mas era também aquele senso comunitário que já não existia, aquela austeridade que tinha dos professores, os outros que era mais difícil lidar com os outros porque não havia controle é forte, mas já não havia aquele sentido comunitário em sentido nenhum. E portanto eu senti-me Uhum. um pouco ainda mais fora d'água do que me sentiria normalmente
mesmo só a mudança de escola, que Pois seria foi a um minha choque primeira muito vez, maior do que o que se tivesse foi um vindo de outra choque escola muito normal, maior. não é? E depois um dos meus amigos, eu na altura fui para aquela escola porque os meus amigos estavam todos convencidos que eu ia para aquela escola e eu, portanto, eu pedi aos meus pais para ir para aquela escola. E era perto de casa, todos os meus pais ficaram tipo, olha, double. Mas não era perto de casa dos meus amigos e, portanto, eu acabei a ficar numa escola sozinho. Foi coisa. E depois um dos meus amigos, que eu tinha desde a Torre, que tinha ido viver para a Arábia Saudita, voltou para Portugal, voltou para viver para Ia Portugal bem, para a e Arábia foi para o bom Saudita. sucesso. É verdade, o pai dele trabalhava na Arábia Saudita e passava muito tempo fora. E, Uhum. eventualmente, quando nós estávamos no terceiro ano, ele e a mãe decidiram ir viver para lá com o pai durante algum tempo. Não durou muito tempo, até porque, bem, a mãe dele é mesmo esquerda forte. Sim. E ela não gostava muito do facto de que não podia conduzir e um monte de outras Acho que já coisas sei de quem é que que estás a a Arábia falar. Saudita vem. Pois, na Arábia Saudita existe uma desigualdade de género muito Certo, grande, não é? sim. E, e ele veio e foi para o bom sucesso. E na altura os meus pais olharam para mim e ficaram tipo: "Tu não estás a gostar muito da escola pública, queres ir para o bom sucesso com o Pedro?" E eu Uhum. lembro-me que e a sério, é uma das decisões, tipo, eu às vezes penso nisso e penso, tipo: "Será que eu tomei a decisão certa?" Mas olhando para trás, eu gostei imenso da experiência do Bom Sucesso e eu sinto que foi excelente nesse sentido, porque existia um pouco mais o sentido comunitário, já tinha perdido, até eu senti-me mais em casa e eu senti-me melhor, estás a perceber? Sim. E portanto, nesse sentido correu muito bem. E portanto foi uma decisão que eu tomei, como puto de sexto ano, vá, de quinto, e fui para o Bom Sucesso. Como eu já disse, o bom sucesso, em sentido de avaliação, é tão mau, tão bom como uma escola pública. Nesse sentido, não existe assim coisas. As avaliações eram iguais, havia testes para tudo, os professores davam a matéria toda, trabalhos de casa, essas cenas todas divertidas. Era tudo igual, não é? Havia, por outro lado, um sentido mais comunitário. Tu que na escola Por causa da pública. farda, por causa daquelas. Temos que nos lembrar que é um colégio católico. Enquanto que a Torre não tinha qualquer tipo de religião, era um colégio católico. Pois, o Bom Sucesso é um colégio E muito católico, não é? portanto, muito católico, é forte, mas é católico. Uhum. Muito católico também não, mas é católico. E portanto, apesar de eu não ter experienciado muito isto, e todos os meus amigos que andaram lá durante muito mais tempo devem ter experienciado muito mais, e algumas das pessoas que tu conheces de lá devem ter experienciado muito mais no sexto ano, só no sexto ano, depois no sétimo, no oitavo não tive, no sexto ano rezávamos todos os dias de manhã. Ainda Aham. sei como é que se reza, sei rezas diferentes, sei rezar em inglês, quer dizer, isso já não tanto, às vezes está mais fraco, porque nós rezávamos nas aulas de inglês de manhã, e portanto havia um sentido muito mais comunitário. Quando íamos à missa, com aquelas coisas mais, com aquelas, como é que eu ia dizer? Aqueles trabalhos que são para a escola, mas que são muito mais, como é que eu ia dizer? Não Não são estou. tão por nota, mas são, por exemplo, nós tínhamos muito mais eventos escolares em que era tipo festas ou feriados ou coisa, em que íamos todos para um sítio, todos juntos, íamos cantar umas coisas, tínhamos o hino, deve ser. Uma espécie Tu nunca de Boy cantaste o Scout, só que. Só que do colégio. Boy Scouts? Nem tanto, mas sim, quase isso. E muitas dentro do colégio, algumas fora. Estás a ver? Uhum. Tínhamos uma que era o Open Day. O Open Day era um sistema interessante. Tínhamos o Open Day, tínhamos a festa de Natal e tínhamos a Disco Party. A Disco Party era engraçado porque era feito pelos putos do nono ano. Os putos do nono ano é que organizavam a Disco Party. Escolhiam as cenas, coisas, que a escola pagava, eles arranjavam no ginásio, faziam o coisa. Tinha um sistema de entrada com ticket, a coisa era toda, era tudo Uhum. divertido. O Open Day era Isso é um bocado exatamente como mais diz como no. eles fazem na América, não é? Aqueles eventos Talvez de sim, final sim, de sim, sim. período. Não era de período, era só uma vez por ano. Era na altura do carnaval. Ah, ok. Não, Pronto, era no mas é dia do como se fosse, por carnaval. exemplo, o baile de inverno que os americanos fazem. Ou... Sim, sim, um pouco por aí, um pouco por Uhum. aí. E era assim desse género. São coisas. Depois havia o Open Day, que era.
O Open Day já era muito mais, de artes, as coisas, que nós tínhamos feito, as artes, as cenas que nós tínhamos feito, eram todas expostas por anos, por coisas. Claro que o Open Day foi variando ao longo do tempo, houve uma altura que era por anos, houve uma altura que era coisa, havia no 9º ano, quando eu estive lá, havia género de cursos em que tu te inscrevias e, portanto, esses já eram Para tipo para fazer qualquer durante o ano. dia? Era uma semana. Ah, ok. Esse 9º ano era uma semana inteira que nós não tínhamos aulas, só tínhamos esses cursos em que fazíamos cenas e no final da semana, expunhamos tudo e os pais iam ver, e era um open day, a escola estava aberta e os pais andavam para lá a passear, a ver Ok, cenas, a era ver tipo a coisas, exposição do que tinham feito culturas, na coisas, semana. certo. Mas o open day nem sempre era assim, muitas vezes era organizado pela escola. Portanto, dos 4 anos que eu estive lá, pá aí 2 ou 3 vezes, era organizado, portanto, totalmente, até era uma semana em que tu anos e turmas, faziam, portanto, o 9º ano fazia isto, o 3º ano fazia isto, coisa, e depois expunha tipo quase uma sala para cada turma. Uns iam fazer umas esculturas, outros iam fazer umas pinturas, uns iam fazer aquilo, outros iam fazer uns vídeos, e portanto tinha este sentido. E depois o último que havia, para além das missas todas, era a festa de Natal. A festa de Natal era um evento muito grande no CCB, que há todos os anos em que eles alugam. Já alguma vez foste ao CCB ver um concerto? Claro, claro. É exatamente isso. Era uma sala dessas, uma sala que dava tipo para 500 pessoas, com um palco gigante, em E que nós vocês faziam alugávamos uma tipo. sala cega e tínhamos, quer dizer, nem toda a gente, só a partir para aí do 8º ano é que tínhamos, tipo, como é que ele se Porque o chama? CCB era Academia, mesmo ao pé do colégio, não é? Vocês estavam ali mesmo ao lado. certo, Pois. exatamente, é mesmo, mesmo colinho. E eles alugavam todos os anos, têm um acordo com o CCB, e todos os anos faziam coisa, e todos os anos era uma festa, tipo, era um espetáculo em que uns era principalmente sempre uma peça de teatro, mas, Uhum. pronto, depois vários anos iam fazendo várias coisas. Normalmente os do 9º ano é que eram mais estrelas, porque eram os mais velhos, dava para fazer mais falas, mais coisas. Sim. Mas primeiro ano que eu estive lá foi só tocar flauta. E por acaso é engraçado, porque eu era terrível a tocar flauta. Então o meu Eu professor de música também. disse-me assim então o meu professor de música disse-me assim: "Zé, tu não vais tocar flauta. Tu vais-te pôr no palco, tu vais pôr a flauta na boca e não vais tocar flauta, vais fingir que tocas flauta. Deixa os teus amigos tocarem flauta que eles são melhores que tu", e eu nunca mais me esqueci. Porque eu cheguei lá e disse assim: "Fuck you, eu vou tocar flauta". E tocaste? Foi terrível, claro. Mas estávamos todos juntos, então não dava para perceber que eu tocava flauta terrivelmente. O objetivo era, como estávamos todos juntos a tocar, eu podia fingir que ninguém ia perceber que eu não estava a tocar flauta, mas eu recusei, toquei flauta depois. O professor Paulo não sabe nada. O teu professor foi um bocadinho. Não, ele tinha razão, eu não fazia notas. Eu tentava fazer o que correu bem. Olhando para trás, aquilo não correu bem. Também um pouco deixado, porque no bom sucesso a música era um Olha, bocado mais séria pois, mas se do calhar é que. interessante falarmos sobre isso. Nós no ensino público o que tivemos, pelo menos só Diz, até ao diz. sexto ano, foi até onde nós tivemos música. Aliás, acho que foi do quinto ao sexto ano, foi só 2 anos. E nós da Tu música. tinhas. Diz-me, diz. Diz. Tu tinhas aquele professor, bué da cabeludo, Sim, todo maluco, yeah. Eu tive tive esse durante um professor. ano. Também tiveste o Esse quinto professor era ano. terrível, yeah. Esse professor era terrível. Não aprendi Pois, nada com esse eu professor. sinto Cheguei que. ao bom sucesso e não aprendi nada. E eles sabiam todos tocar. Porque no Bom Sucesso aquilo mesmo assim foi muito mais, apesar de não ser tanto como a Torre, tipo na Torre, tínhamos tambores, tínhamos pianos, tínhamos Uhum. violinos, tínhamos, era uma coisa muito mais. No Bom Sucesso eles levavam um pouco mais a sério, pelo menos as flautas, e eu lembro de chegar Mas lá, vocês ir aprenderam a na ler escola pautas, por pública, exemplo? Ou. na Torre, não, era muito novo para isso, Pois que eu mas, sinto que fazia um bocado de falta. Se calhar não ler pautas, mas pelo menos saber ler o sistema de acordes americano. Nunca nos ensinaram isso. Ou seja, a música era uma coisa muito. Parecia que estávamos a fazer aquilo só porque tínhamos que fazer. Tipo, o professor estava o ano mas inteiro a isso, preparar-nos mas, para uns ó Zé, concertos que nós isso fazíamos no era final do porque, período. isso era porque tu estavas a fazer aquilo só porque tinhas que fazer. É uma Pois, se calhar checklist. era. Não é só eu percebo perfeitamente aquilo que tu estás a dizer, que parece que é quase que é só estamos a fazer só porque temos que fazer, e a conclusão a que eu vim quase a chegar é que é mesmo, estás a fazer porque é aquilo que temos que fazer, enquanto que a matemática e a física e o português são levadas muito mais a sério como disciplinas, a música
sempre foi uma disciplina que estava lá, estás a ver? Mas por É uma isso disciplina que mesmo, nós mas temos por que isso ter. mesmo podia aproveitar Mas, para fazer a música uma coisa mais. Porque a música é uma coisa transversal para todas as idades. Qualquer pessoa pode fazer música. Eu ouvir música, sim, gosta de ouvir música, gosta de tocar. E eu acho que eles podiam aproveitar as idades mais novas para introduzir uma certa cultura musical que parece que se está a perder, não é? Nos últimos assim, tempos. eu posso-te dizer que isso foi mais ou menos aquilo que a torre tentou. Eu não sou um bom exemplo, porque isso comigo não correu extremamente bem. Mas, assim, tipo, olhando, eu às vezes olho para trás, e principalmente porque tu tens que entender uma cena. Eu era um puto, eu tinha acabado de sair da pré-escolar, ou seja, eu estava no primeiro ano. Eu Sim. não fazia a mínima ideia como é que era a vida, porque olhando para trás, eu devia ter estado tão grato por aquilo que aquela escola tinha. Os gajos, nós punhamos a tocar tambores, xilofones, coisas, tipo aqueles instrumentos simples, punhamos a tocar todos em banda, tínhamos tantas cenas, tínhamos, assim, olhando para trás foi uma oportunidade perdidíssima da minha parte, por não ter conectado tanto ali. Mas uma das partes que a torre tinha era que eles não forçavam nada. Tu não conectavas com música, eles não iam forçar nada. Tu não conectavas com matemática, eles não iam forçar Sim, e nada. eu E também depois acho foi que. o problema que se veio a descobrir em mim quando cheguei à escola pública. Já não é um bocado tipo, não és bom, não faz mal. É mais um Pois, teres eles 20% obrigam-te. da Mas eu acho que, por testa. exemplo, a música não deve ser forçada a ninguém, porque há pessoas que realmente E não. exatamente por isso é que é tão difícil aplicar a música na escola. Exatamente porque é muito difícil quantificares e avaliares música, é que na escola fica difícil de aplicar. Pois não, devia ser avaliada, se calhar, então. Devia ser só. Pois, Ou, aliás, no era sistema avaliada que de um nós ponto de temos, vista de empenho, o empenho que tu metes na coisa. no sistema, já é mais ou menos assim que se faz. Sim, Mas no sistema que nós temos, exatamente como tu descreveste, o público é o padrão. E o público é muito avaliador e muito quase autoritário nos sistemas e nas comparações e nas qualificações. E nesse sistema a música não vive. Exatamente porque o que tu estás a dizer, pelo que eu acabei de dizer. É difícil de quantificar, é difícil de avaliar, não vive. Se não consegues avaliar, não consegues quantificar, não consegues fazer testes, não consegues dar negativas, então não funciona no pois sistema. Estás a ver aquilo que eu estou a dizer? parece que é preciso haver esse sistema. E não faz sentido nenhum, especialmente nos mais novos, porque agora que nós estamos a ser avaliados para as faculdades poderem saber quem é que são os alunos que eles querem, quem é que são os alunos que eles não querem, mas os mais novos não têm, não existe essa necessidade. Podia ser. Quer dizer, pensa só no coisa, pensa no stress que era de ter nota, ou de fazer aquilo, ou de fazer o TPC, e toda a gente estava a dizer que tinhas que ter melhor nota e que tinhas coisas. Chegaste ao 10º ano e o que é que tu descobriste? O que é que eu Que as descobri? notas que tu tiveste, o que é que tu descobriste quando chegaste ao 10º ano? Que tudo o que eu fiz até ao nono ano não Não tem contava importância para nada. nenhuma. Não contava para nada. Por acaso, tu não és um bom exemplo para aquilo que eu te vou dizer, mas porque tu tinhas boas notas, né? Tu tinhas assim, no geral, tinhas notas boas. Sim, aliás, eu tinha melhores notas nessa altura do que tenho agora. Pois eu não. Eu, não, eu cheguei ao 10º ano um pouco apertado, para te ser honesto, estava com um bocado de medo, porque ainda por Sim, cima porque eu escolhi aquilo que na altura eu achei que era a área mais difícil e aquilo que agora eu percebo que é muito discutível. sim, isso depende Mas de eu não pessoa tinha para boas pessoa, notas. não é? Eu não tinha boas notas. Eu estava à rasca em português, eu estava à rasca em inglês, eu nunca, assim, eu era terrível em inglês, mas mesmo mal. Eu o bom sucesso por acaso ajudou, eu já explico. O inglês, o francês, o português, o coisa, rasca em tudo. Estava à rasca em ciências, estava à rasca a fisicoquímica, matemática tinha 4. Eu vim a pensar tipo, ok, eu vou tentar isto. E depois cheguei à conclusão que estava enganado. Que eu só não me tinha estado a esforçar o suficiente e que conseguia fazer as coisas. E agora olho para trás e pessoas que tinham boas notas naquela altura que não têm agora. Pois, Portanto, o que é que nós chegamos à conclusão? É que esta avaliação tão forte e tão insistente e tão coisa não é totalmente desnecessária, porque existe também um certo nível de preparação para aquilo que vem a ser, que é o 10º ano e depois a faculdade. Mas é em si muito, muito forçada, porque depois tu vens a descobrir e aquela avaliação toda e aquela pressão toda a zona
Não serviu para nada. O nono ano não conta, o oitavo ano não conta. O primeiro ano, ninguém quer saber que nota é que tu tiveste no primeiro ano. Nota a música. Alguém te vai perguntar alguma vez que nota é que tiveste a música. Então, por que raio é que avalias a música? Pois não, há certas. É importante ensinar, ou se calhar não ensinar, mas habituar os alunos a serem avaliados, mas não da maneira que é feita agora, porque agora parece que eles estão a levar. Levam demasiado a sério, se calhar, a avaliação. Até porque eu sinto que, como uma pessoa que já passou por todos estes anos, que são só 12, para qualquer adulto que estivesse a ouvir ia ficar tipo, "És um miúdo ainda." Mas Sim. já são muitos, já são 12. Eu olho para trás e eu penso, a partir do 10º ano, a pressão é aceitável. Eu sinto que muita gente com quem eu falei diz que o 10º ano foi o pior e eu concordo. O 10º ano deve ter sido, pá, o pior ano É porque é o em termos de choque, não é? escola. E foi uma pressãozinha em termos de notas e de coisas, principalmente porque agora vem a universidade e o coisa, eu estou a ficar. Mas é uma pressão que eu, como. Bem, eu na altura devia ter 14, 15 anos. Estava Quando? preparado para ter 14, 15 anos no 10º ano, por aí. Ah, é? Tu 14, 15. Ah, tens que pois, te 14, lembrar 15. que eu faço a 22 de dezembro. Pois, portanto, tu és sempre um ano mais ou menos um ano Portanto, eu mais sou novo. sempre um ano mais novo, mais ou menos. Sim, mas 14, 15 anos. Agora soa-me Sim. estranho 10º ano, 14, 15 anos, mas realmente Não, não, 16, mas é, 17. mas é. Pois, no 10º ano Mas ainda somos muito novos no 10º ano. ainda somos muito novos, mas mesmo assim, eu estou a dizer 14, 15 anos, mas eu devia ter 13, 14. Mesmo assim, eu sinto que eu já estava crescido o suficiente para lidar com alguma pressão. Apesar da professora Paula Furtado me vir dizer que eu ia ter negativa no exame, que não fazia a mínima ideia do que eu estava a fazer nesta área, porque tinha tido 8 no teste de Físico-Química, eu já estava adulto o suficiente para estar preparado, para pensar assim: "Ok, pronto, correu mal, vou ter que estudar mais." Pois, Num mas sabes terceiro que eu acho que ano, isso não é num assim. quarto ano, num quinto ano, num sétimo ano. Porque raio é que tu me estás a Pois, pressionar? Eu disse que o pior ano para mim, ou melhor, o pior ano para muita gente foi o 10º ano. Foi uma coisa que eu disse. E eu acredito que, em retrospectiva, foi o ano em que eu fui mais pressionado. Mas o ano em que eu me senti mais pressionado foi o 7º ano. No 7º ano, assim, a vida começou-me a correr mal. E eu não estava preparado, como miúdo que eu era, para lidar com aquela pressão. tu no 7º Apesar de ano eu já estavas ter. no. Já estavas outra Estava vez no no. bom Já estavas no sucesso. bom sucesso, pois. Eu já tinha passado o 6º ano do bom sucesso. E apesar do 6º ano do bom sucesso eu ter sido um pouco pressionado, o 6º ano do bom sucesso correu bem. Eu tive algumas boas notas. Eu fui parar a uma turma que era muito boa por qualquer standard e era a melhor turma do 6º ano do bom sucesso. Todos os professores diziam isso. Pergunta ao Gustavo ou a qualquer pessoa no servidor que tivesse estado na coisa, os gajos vão dizer que era extremamente irritante os professores estarem sempre a falar do 6º ano de si, porque o 6º ano de si era melhor que o deles. Mas Sim. era a melhor turma por todos os sentidos. E depois no 7º ano, até o 6º ano haviam 4 turmas por ano. No 7º ano eles deram um merge nas turmas. Portanto, juntaram as 4 turmas e fizeram 2. E no 7º ano a turma ficou maior. Vieram um monte de pessoal que não conhecia, mas os outros já se conheciam uns aos outros porque eu era basicamente o único novo. Sim. Eh, a pressão começou a aumentar. Coisa. E foi um conjunto de fatores que criou ali uma situação em que eu me senti muito mal. Não interessa como eu olho para aquilo, correu mal. Foi um ano mau. Eu olho para trás e se há um ano na minha vida que eu fico tipo, não foi muito coisa. É o 7º ano. Não digo que foi Mas tudo também por mau. causa da Algumas das pressão pessoas que eu mais social gosto eu ou. conheci, pressão social, pressão escolar, mas eu sinto, aquilo que eu estou a dizer é, a culpa não é toda da escola, houve outras coisas. Mas a pressão que é feita, a pressão que eu senti, uma das pressões que eu me lembro de ter sentido, principalmente pela primeira vez, foi a pressão escolar, que eu não estava preparado. Porque, apesar de eu no 5º ano, que foi quando eu fui para a escola pública, ter sentido uma certa pressão escolar, eu estava no 5º ano. Uma das histórias mais engraçadas que eu ainda conto às vezes
é o primeiro teste que eu alguma vez fiz na vida. Não foi, porque eu fazia testes na Torre, mas eu não me lembro deles, porque não tinham importância nenhuma. Uhum. Mas o primeiro teste que eu fiz na vida, entre aspas, foi um teste de inglês que era um daqueles testes só para ver qual é que era. Portanto, não contava para a nota, era só Teste para ver onde é que diagnóstico, as não é? pessoas estavam. Um teste diagnóstico. E eu lembro-me perfeitamente, eu fiz esse teste. Eu em inglês era uma noda gigante, porque na Torre, apesar de termos tido todos um inglês excepcional, ninguém me obrigava a aprender inglês. Se eu não conseguia fazer, não fazia mal. E portanto, o meu inglês era uma noda e era a professora, eu lembro perfeitamente da professora olhar para mim com um ar muito preocupado a dizer assim: Zé, tu tiveste 20 neste teste. Eu olhar para ele e dizer assim: ok. Porque eu genuinamente não entendia o que era ter 20% num teste a 100%. Estás a ver? Não fazia a mínima ideia como é que era. Ela dizia-me assim: Zé, eu não sei se tu estás a perceber, tu tiveste 20 em 100 neste teste. E eu: sim, eu percebi, professora. Ela: vês aqui, tu erraste tudo menos estas 3. E eu: aham, eu estou a ver. Eu consigo ler o X. Porque eu não fazia a mínima ideia o que era ter notas. Eu fazia Pois, não nada. davas a importância, não Apesar davas de uma eles me importância. terem pressionado, eu não me sentia pressionado. E portanto, obviamente que depois aquilo melhorou, não tive 20 nos testes todos, não vamos fingir que eu tive 20 nos testes todos no quinto ano, não tive. Depois passei a coisa e foi o primeiro ano em que os meus pais começaram a intervir um pouco e a obrigar-me a estudar, porque pronto, começaram a aparecer notas más em casa, apesar dos meus pais não serem muito exigentes em termos de notas. Nunca me exigiram que eu tivesse 90 a tudo, Uhum. mas sempre exigiram que eu tivesse, quer dizer, pelo menos positiva a tudo e aquelas uma ou outra disciplina ter uma nota pelo menos razoável. Eh, a verdade é que, mesmo assim, o ano em que eu me senti mais pressionado foi o sétimo. Isto tudo para dizer o quê? Estamos a ser um pouco numa tangent, Mas tu um agora, mas problema tu que eu agora tenho. falas bem inglês. O que é que aconteceu ao teu inglês? Ok, eu vou explicar isso, mas deixa-me só terminar esta coisa. Uhum. Isto tudo para dizer que a pressão que é feita, a pressão escolar que é feita nas crianças, eu sinto que é excessiva. E eu percebo que qualquer pessoa se calhar do Ministério da Educação estivesse a ouvir-me e a dizer sim, mas nós precisamos de prepará-las para, para o secundário, para serem avaliadas, para serem coisas, precisamos de prepará-las. Eu sinto que, para começar, não. Até porque se tu fores a ver, tu só és assim avaliado assim coisas no secundário. Depois quando chegas à universidade, o estudo é tão independente. Não está nenhum professor a dizer que tu precisas ter melhor nota. Não, Sim, precisas ter melhor nota. Quer dizer, como é tudo muito mais independente, aquela pressão é uma pressão que só existe, só eu tu é acho que que a grande fazes a pressão, diferença só do tu é que dás o secundário certo na para marca. a grande diferença do secundário para a universidade, eu que não tenho experiência nenhuma nisso, não é? Como é Pois, óbvio, exato, era isso que eu mas estava eu a acho que a pensar. grande, pelo menos pelo que eu ouço dizer de quem está na faculdade ou até dos meus pais, é que na faculdade tu não tens a mesma relação que tens com os professores no secundário, ou seja, no secundário o professor conhece e tu conheces o professor e o professor avalia-te pessoalmente e na faculdade ou na universidade os professores não têm essa relação pessoal que têm no secundário, ou seja, os professores estão a avaliar números, não estão a avaliar pessoas, é uma coisa muito, muito menos pessoal, Sim, porque mas também têm turmas muito isso também maiores, não é? faz, isso também faz com que não exista uma pressão, tipo, não existe uma Paula Furtado a dizer à turma que esta média está muito má e que não faço a mínima ideia do que é que vocês estão aqui a fazer, apesar da Mariana ter tido 20. Uhum. Percebes? E a pressão passa a ser uma pressão diferente. Já não é uma pressão aplicada pela escola, já não é uma pressão aplicada pelo sistema, já é uma pressão aplicada por ti. Tu estás ali, estás a fazer as cadeiras específicas, estás a ter notas nas cadeiras, estás a passar, e a única coisa que acontece se tu não passares a cadeira é que depois vais ter que repetir a cadeira. E isso é um bocado Pois, chato, porque na realidade não queres passar muito tempo depois. Não existe quase que não existe um castigo, não é um coisa, sim, porque no fundo estás ninguém aqui, quer saber, não pagar, é? No fundo ninguém quer exatamente. saber. Ninguém quer saber. E portanto, aquilo que eu estou a dizer é esta pressão toda para te preparar para estes 3 aninhos que nós acabamos de passar. Pensa, nós não temos a experiência universitária, mas pensa na tua experiência como aluno de 12º ano. Is it worth it? Estes 3 aninhos, aquela cena toda. Is it worth it? Como assim is it worth it? Aquela pressão toda, achas que faz sentido aplicar-se coisa e Pois, fazer-se aquela mas é que. só para te preparar para estes 3?
Sabes o que é que eu acho que solucionava isto? Era as avaliações serem Bem, feitas também internamente sim. pelas universidades. Ou seja, em vez de tu passares os 3 últimos anos do teu ensino. Como é que se diz? O teu ensino obrigatório a, Certo. a pensar, em vez de aproveitares para aprender de uma forma mais relaxada, ou em vez de aproveitares para te focares nas coisas que são mais interessantes para ti, tu passas os últimos 3 anos a focar-te num número que depois vai definir para que faculdades é que tu vais poder entrar. E eu acho que se a avaliação fosse feita internamente pelas universidades, essa pressão desaparecia naturalmente, porque as escolas já não se sentiam obrigadas a fazer a manter os estándares altos para as faculdades ficarem contentes. Ou seja, as faculdades preocupavam-se em ensinar os alunos e não a preparar os alunos para as faculdades. E depois, os alunos é que tinham que se Também, manifestar se também queriam há por mais ou si menos uma dificuldade avaliação para estarem escolar, não é? preparadas para as universidades. Também há por si uma avaliação da escola. Portanto, a escola também é avaliada em relação às. Tanto pelo aquilo que eu percebi, tal como os professores também Não, são com os avaliados. exames. Mas isso desaparecia tudo se a avaliação fosse feita internamente pelas universidades. Deixava de haver a necessidade de existirem exames, por exemplo. Até podiam haver Bem, provas de aferição, como se faz no quarto ano, ou como se fazia no quarto ano, agora já não sei certo, como é que certo, é. certo. Faziam provas de aferição para ver como é que estavam os níveis das escolas, se estavam Fizemos no equiparadas nono no ano. país inteiro. Mas, Foi mas a também. avaliação em si, para decidir se consegues entrar para uma universidade ou não, era feita pelas universidades, que decidiam que alunos é que queriam realmente. Em vez de ser o Ministério da Educação a decidir o que é que são as disciplinas e as matérias importantes para entrar para certas universidades, as próprias universidades é que faziam o processo de seleção. Que eu acho que fazia mais sentido assim. Apesar disso ser tudo muito bonito. E também um pouco, também sou eu um pouco culpado pelo meu discurso, mas eu não sei, assim, eu acredito que, apesar de eu estar a ser um pouco crítico, e eu estou, eu acredito que o sistema só por si não está 100% errado. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que Não, o nosso eu sistema é perce bom. Claro, claro que o nosso exatamente, sistema é bom. É dos exatamente. melhores sistemas de Eu educação do mundo. acredito que o nosso sistema é muito bom e eu estou muito agradecido. Eu sinto-me realmente, honestamente agradecido pelo facto e grato pelo facto de que eu estou neste sistema, nasci neste país. Hum, mas obviamente que eu acredito também que lá porque uma coisa é bom, não significa que não possa ser melhor. E Claro. se pode ser melhor, é importante para nós discutirmos estas coisas. Existe um certo sentido de otimização, quer dizer, o pessoal aqui é engenheiro tudo. Quer dizer, agora, Sim, e é importante estar constantemente sobre crítica porque senão não evolui, não é? E nós certo, temos sempre estagnar que é evoluir. ridículo, certo? Agora, na tua ideia, uma das coisas que eu acho que, de certa forma, e é engraçado eu ouvir dizer isto, é um pouco hipócrita, mas uma das coisas que é importante no nosso sistema é também a avaliação e é também entrar na universidade. Porque remover toda a pressão, e eu acredito que isto é principalmente, apesar de eu perceber o teu argumento e também de acreditar que talvez até fosse possível remover-se esta pressão e fazer-se avaliações internas universitárias só, eu acredito, e eu acredito principalmente que por uma parte dos políticos e das pessoas que decidem o ensino e a avaliação, o governo, tem um pouco medo disto, que é se tu removeres a pressão, as pessoas vão deixar de se importar. Ou seja, vão deixar de. Mas eu acho que a pressão continuava lá, era aplicada de forma diferente, porque toda a gente, ou seja, os alunos continuavam a ser pressionados no sentido em que, eventualmente, eu vou ser avaliado pelas universidades, ou seja, eu tenho que ter competências que me vão permitir depois continuar e seguir a carreira que eu quero. Ou seja, tu continuavas a ser pressionado, deixava era de ser uma pressão que era feita pelo um número, que é a tua média, não é? Aquele número que te acompanha ao longo do secundário, e passava a ser uma coisa mais. Será que eu me sinto preparado E para queres, depois ser avaliado pelas e queres universidades? pôr 100% do peso num exame? Não, não Porque era seria isto, necessariamente um não? exame, podia ser uma. Podia ser, por exemplo, falavas com um professor, o professor Não fazia deixa uma de ser avaliação sempre um oral, teste. depois fazias um Apesar- teste. Oral não deixa de ser um exame muito completo, mas não deixa de ser um exame. Podes pensar no FIRST. O FIRST é um exame respeitadíssimo ao longo do coisa pelo British Council, de teste de inglês e que é principalmente muito respeitado para pessoas que querem
estudar abroad, eu vou falar o inglês, Sim, eu sei, que, eu tive em que uns tu anos tens no um exame British e completíssimo, eu ia tu fazer esse fazes exame, mas depois oral, desisti. escrito, não chegaste a fazer. Por acaso, isso é uma coisa que só para te explicar há bocado, porque eu acho que perdemos um pouco e portanto eu vou só tirar aqui mesmo pessoalmente para ti a dúvida. O inglês do Bom Sucesso é muito bom e eles têm, como as sisters, portanto, como as freiras do Bom Sucesso Uhum. são britânicas, o inglês do Bom Sucesso é muito bom. Os professores de inglês são muito bons e eles têm uma. Bem, aliança é estranho, mas eles têm um acordo com o British Council e, portanto, fazem os exames como o PET e o FIRST muito acessíveis. Portanto, eu, Uhum. eu tenho amigos, o amigo em questão que foi a razão porque eu fui para o Bom Sucesso, fez o FIRST no sétimo ano. Não, no sexto ano. E, portanto, o inglês é muito bom e isso é uma das razões porque o meu inglês melhorou bastante. Não é o único. Pois. Também houve um interesse. E é algo que eu vou querer voltar quando começarmos a entrar um pouco mais na ideia da aplicação do ensino. Mas agora vamos manter em sistema. Mantendo em sistema, vamos só entreter um pouco a ideia de que removemos esta pressão por parte das escolas e passa a ser uma pressão só por parte da universidade. Eu mesmo assim acredito que, principalmente porque nós estamos numa posição muito beneficiada. Em que Sim. vivemos numa zona muito boa, em que apesar de, epá, eu não, assim, de uma pessoa que veio do Bom Sucesso, pá, se calhar eles agora, há uma outra pessoa na nossa turma que se calhar não tem tanto dinheiro, se calhar o Diogo Lourenço, sei lá, que vive em que é luz, não tem tanto dinheiro como se calhar tinham os meus colegas do Bom Sucesso. Mas a diferença não é muito grande, em termos de nível económico. As zonas onde se vive são igualmente boas. E nós estamos nesta situação muito privilegiada em que nós não vemos a máquina toda. Nós não Sim, vemos nós a vivemos máquina numa toda. bolha, não Nós é? vivemos numa posição em que todas as pessoas da nossa turma querem ir para a universidade, todas as pessoas da nossa turma querem seguir a escola, Sim, em que todas as não nossas, existe ninguém que não queira seguir mesmo o. aqueles que estão um bocado tipo, pá, estou a foder, não quero saber. Todos eles querem seguir a universidade. Basta ver o Santos, que tinha este coisa muito relaxado no décimo primeiro e agora tem um monte de horas de explicação por semana para subir o coisa e vai anular a disciplina de matemática para fazer o exame de matemática. Basta ver isso. E mesmo aqueles que não estão preocupados, estão preocupados. Sim, E, existe um e interesse geral, não é? por causa disso, nós vivemos numa posição em que esse sistema podia funcionar. Podia realmente funcionar. Toda a gente está interessada em seguir, toda a gente tem coisa, toda a gente quer fazer cenas. Podia realmente funcionar. Ter uma escola que quase que não te avalia, que está-te só a ensinar cenas, podia realmente e até ajudar a distinguir aqueles que são realmente bons alunos, aqueles que são realmente interessados. Sim. Agora, é muito utópico. Nem toda a gente está interessada, cria ali um coisa em que fica muito fácil e principalmente de uma posição de pessoas que não vivem o coisa e principalmente olhando, porque também temos que nos lembrar que as pessoas que tomam estas decisões são tudo adultos que foram à escola já, pá, se não vamos dizer há algum tempo, vamos dizer há muitos anos. E portanto, se calhar na altura deles, eles olham para trás e pensam na quantidade de pessoas que estavam retirantes e portanto eles veem a necessidade na avaliação para manter as pessoas na escola, para manter as pessoas na linha, para manter as avaliações por faltas, as avaliações dos testes, obriga-te a estudar. Eles querem obrigar-te a estudar, eles querem obrigar-te a aprender assim. Porque eles estão convencidos e não necessariamente, Mas sabes que, erradamente, por exemplo, o meu pai dá aulas numa escola diz. que é É verdade, é verdade, é problemática. verdade. É uma escola. Pronto, Bem, que tem uma. a escola em si não é problemática, a escola é situada numa zona que não Sim, é a zona é economicamente problemática e tem tão. alunos problemáticos e às vezes situações bem complicadas. Mas, por exemplo, uma das coisas que eles fazem mais é desvalorizar, para resolver esse problema, não é? Para combater isso, é desvalorizar essas avaliações essas avaliações empíricas e valorizar muito mais avaliações de empenho, das atitudes, ou seja, essa parte.
Portanto, em vez de forçarem, aquilo que tu estás a dizer é que aquilo que eles fazem é, não se focam tanto em forçar as coisas e não se focam tanto em chamar a toda a gente que não consegue ter boa nota estúpido e passam a tentar ser mais leves. Portanto, em vez de os forçarem a ter boas notas, eles tentam convencê-los a estudar. É isso que estás a dizer. E, portanto, Sim, desviam e um por pouco exemplo, um dos o sistemas foco. que eles estão a tentar aplicar nessa escola para combater isso é um sistema de semestres, onde as avaliações não são feitas, por exemplo, Agora também semestres. há 3 semestres no ano inteiro e, Certo. e Três? tens o primeiro semestre, o segundo semestre e o terceiro São semestre. três? Não são Sim. dois? ah, São dois exato, semestres. desculpa, existem 2 semestres, claro, 6 meses Ok, cada. ok. E ao longo dos semestres é feito um plano individual para cada aluno para ele melhorar nas zonas que precisa. Ou seja, os professores, em vez de se focarem em fazer, por exemplo, os professores de matemática e os professores de português, que adoram fazer estas avaliações, pelo menos é o que eu acho que são as disciplinas que mais gostam de fazer este estilo de São avaliações, as que fazem disciplinas o de que primeiro teste do o período e o Portugal segundo dá mais teste. importância. Sim. Exato. E Fazem o fazem primeiro teste mais do período e o segundo teste do período. aquelas mais E exigidas. isso cria uma desigualdade muito grande, porque não existe um acompanhamento por parte do... O professor está lá, despeja a matéria e depois no final avalia. E tem a avaliação final. E o que esse sistema dos semestres cria é uma avaliação contínua que obriga o professor a acompanhar o aluno. Ou seja, em vez do professor despejar a matéria durante 2 ou 3 semanas e depois fazer um teste no final dessas 3 semanas, o professor está constantemente a avaliar o aluno e vai mostrando ao aluno o que é que ele tem que melhorar, o que é que ele já tem bem dominado, e pode haver um nível de dificuldade diferente para cada aluno. Eu acho que isso ajuda muito a esbater as desigualdades, não é? Que existe especialmente no ensino público, não é? Que é onde se vê. Porque no privado, à partida, são sempre pessoas numa classe social mais alta, não é? É verdade, é verdade. Isso por acaso completamente desvaloriza todo o meu argumento anterior. E é muito interessante porque eu nunca tinha tido essa perspectiva, exatamente por aquilo que eu te tinha dito há bocado. Eu sempre Uhum. vivi, mesmo as escolas públicas onde eu andei, são as escolas públicas de Miraflores. E portanto, Pois, eu sempre tinha ouvido também por pessoas que experienciam o mesmo que eu, que ensinos como esse, mais personalizados, não era um sítio nenhum por onde ir, não, que tinha que ser que se fazer as avaliações. Mas isso por acaso é interessante, porque agora que tu dizes isso, realmente faz sentido que tu só consegues forçar, só consegues ter esta relação tóxica da escola com o aluno, se o aluno já quiser ir à escola, se o aluno já for obrigado a ir à escola. Se calhar não quer ir, pois mas é os que. pais obrigam. Mas é que Enquanto que um dos problemas. nessas situações onde esses alunos, que os pais não os obrigam, eles se calhar não têm assim tanta vontade de ir à escola. Quando tu os começas a pressionar muito, eles ficam tipo: "Não, foda-se, eu vou trabalhar". Ainda pior, E exato, piora portanto muito mais a e situação. portanto, a solução é mesmo aliviar e tentar convencê-los, tentar fazê-los entender, que é o que eu acho que é sempre a solução, é tentar fazer Qual é o entender. problema disto? É que isto requer um número de recursos muito maior do que o que nós Sim, temos requer um atualmente. número de recursos muito maior, é muito Por mais exemplo, a fácil escola do tratar meu toda a pai gente tem igual. uma estava a faltar a palavra, uma psicóloga não, acho que a nossa escola também tem, que faz Nossa escola tem uma as psicóloga. avaliações técnicas, mas na escola do meu pai a psicóloga tem uma importância muito maior do que na nossa, porque numa zona onde a classe social é mais baixa, não tem dinheiro para pagar psicólogos Mas é, individualmente. E só também exato, só pensar existem nisso, problemas tipo, se psicológicos alguém muito aqui maior precisar de de abandono escolar, isso está bem, pronto, sim, pode ser. de- Assim, diz o que é que estavas a dizer? é que desvia-se um pouco do assunto, mas daí a haverem problemas psicólogos maiores, aí aí já não estou tanto de acordo, mas sim, é mais propício. Eles têm menos ajuda. E também é aquilo que a importância é muito maior, exatamente por aquilo que também já referiste. Se alguém aqui precisar de um psicólogo, pois pá, Não, portanto, e é que o psicólogo aqui público os é muito miúdos mais têm importante. a partir da maior parte dos miúdos têm um núcleo familiar estável. E nessas Não é zonas necessariamente verdade. não é necessariamente verdade, Acreditar, mas ok, mas se acreditar, generalizares, nós aqui sim, temos núcleos familiares muito mais estáveis. Na escola do meu pai, tens pais que são deportados porque não conseguem, por exemplo, arranjar trabalho e então têm que voltar para o país e deixam os filhos com as mães. Tens situações em pronto, que sim.
em que os amigos deles são mortos nas ruas porque entram num conflito, e isso cria uma desigualdade gigantesca em relação às outras pessoas do resto do país, porque como é que tu vais ser um aluno tão bom numa zona onde tens lá está, esses problemas, que são problemas muito mais básicos do que só a tua capacidade de aprender. Às vezes podes ter alunos que até tinham uma capacidade muito grande e que iam ser bons alunos numa situação melhor, e como estão inseridos naquele ambiente menos favorável, acabam por não desenvolver as competências que podiam num sítio melhor. E a única forma de combater estas desigualdades é despejar dinheiro, porque como é que uma escola que só Bem, tem a única forma. um psicólogo para 600, 1200 alunos, para o agrupamento inteiro, por exemplo, consegue combater esses problemas? Não dá. É preciso haver mais financiamento para o ensino público. Pronto, mas só assim, eu concordo perfeitamente contigo e realmente tu tens razão. Mas só metendo assim uma coisa, parece que te vou corrigir o português, mas só metendo aqui, meter mais financiamento não é a mesma coisa que despejar dinheiro. Só estou a fazer esta distinção porque Claro, existe ok, não é muitas bem o vezes, português, é sim a sim, expressão. existe muitas vezes uma solução entre aspas, que é muitas vezes tomada por muitos governos, é quando existe um problema, me dar dinheiro na coisa. Mas investir não é a mesma coisa que me tirar dinheiro. Ok, mas despejar O dinheiro investimento foi pode ser se calhar usei mal a despejar expressão, não é dinheiro, bem não é despejar ok. dinheiro, mas é Porque que tem que ser, porque não é só porque tu disseste a única solução. E a única solução envolve dinheiro, mas também envolve mais do que só despejar, tem que ser investimento pensado. Tem que ser sim, investimento, tu investimento percebes aquilo que eu pensado, estou a dizer? claro. Tem que ser um investimento pensado, não pode ser só dar dinheiro à escola para fazer cenas, para eles fazerem cenas, para pagar mais os professores ou para arranjar as casas de banho. Tem que ser um investimento pensado. Sim, mas eu acho Mas que continua. uma das coisas mais importantes atualmente era pelo menos pagar se calhar não, mas melhorar um bocadinho a progressão da carreira dos professores, porque os professores atualmente são uma classe. ahm, São Sim, uma, como uma muitos classe outros que funcionários estão públicos. Sim, subdesvalorizados, exato, como todos os funcionários certo. públicos, mas especialmente os Isso é um professores. problema que Os nós temos professores muito são a importante, sim. base de qualquer sociedade, são eles que ensinam as nossas Sim. crianças. É do ensino. E É do eu percebo ensino. perfeitamente o teu coisa, mas eu vou só meter uma cena que é, eu não digo só os professores, eu digo os funcionários, a maioria dos funcionários públicos, os hospitais públicos, os professores, os soldados, os polícias, são Sim. todos a base da nossa sociedade. E eles são estão todos neste momento, pelo aquilo que eu vejo, assim desvalorizados. Ambos os doutores, os professores, os polícias, são todos empregos extremamente importantes, que estão Bem, neste os momento a ser doutores. desvalorizados em vários sentidos. Médicos, sim. Sim, os médicos não Obviamente, podem. obviamente que depende do médico. O cirurgião plástico não tem problema, mas se tu fores a ver os médicos que são, vá, vamos, discutivelmente os mais importantes, que são os médicos públicos, que são os médicos que resolvem, bem, problemas mais desagradáveis, não são tão valorizados como deviam ser. E um médico, tanto como polícia, e se calhar não tanto como professor, mas também, são tudo empregos complicados. Tudo Sim, mas eu, empregos mas eu, por exemplo, os médicos, complicados. eu não acho que haja um problema monetário. Porque os médicos não são uma classe que está Depende sobrevalorizada. Eu dos acho que eles médicos. recebem. Depende dos médicos. Eu sei que também tem a ver um pouco com a nossa ideia, também de estamos na escola, numa área em que, pá, nós da nossa turma especificamente, não, mas as outras pessoas das outras turmas que estão na mesma área que nós, muitos deles querem ser médicos, mas se tu fores a ver, os médicos, hum, principalmente enfermeiros e médicos de socorros, são empregos complicados que não fazem assim tanto dinheiro. Existe esta noção de que os médicos fazem dinheiro, mas isso não é necessariamente verdade. Estás a ver? Porque na realidade, ser-se médico, quando tu dizes médico, é pá, estudei medicina, isso pode ser tantas coisas. Estás a ver? Pode ser dentista, ser Sim, existem muitos tipos de dermatologista, médicos. Mas existem muitos existe. tipos de médicos. E aquele que é a base, aquele que vai resolver, aquele que
que vai fazer o suporte básico quando o outro teve o acidente de moto e veio da ambulância, não recebe assim tanto como tu estás Mas se a calhar dizer. isso é um bocado a desigualdade entre os enfermeiros e os médicos, não? O que estás a falar. Não, é principalmente um problema público. É principalmente um problema de funcionário público. O Pois, cirurgião é um porque funcionário os público. médicos privados recebem Hum. muito mais dinheiro do que os médicos públicos. E não só. E por isso, Médicos mas por específicos isso é que os privados médicos recebem fazem, mais dinheiro. fazem, fazem uma coisa que é muito E comum não na é só, prática. e não é só receber mais dinheiro. Também tem a ver com um monte de benefícios, também tem a ver com um monte de seguranças, também tem a ver Pois, seguros, com que eu sinto que como funcionários públicos, ainda mais que os outros, deviam ter. Não só, o problema não é só o dinheiro que eles recebem. E estas outras coisas todas. Os polícias, os professores, nos mantemos com os professores, sim, uma mas eu questão acho de que, eu tempo. acho que é um bocado. Não faz muito sentido estar a comparar a situação dos médicos com a situação dos professores ou dos polícias, Eu por só exemplo. ponho, eu só Aliás, ponho por se uma calhar questão de comparar a situação dos funcionário polícias com os público. professores também não está muito correto. Lá está. São situações muito particulares, não é? E não dá para pôr São tudo no situações mesmo muito saco. particulares, mas que têm todos o mesmo problema. São todos funcionários públicos. Sim, é E os verdade, é funcionários verdade. públicos não são valorizados bem o suficiente. É só isso que eu estou a dizer, é que eu só estou a meter isto por uma única questão. Tu estavas a dizer, os professores são mal valorizados e os professores são a base da nossa sociedade. E eu digo-te, não são só os professores. Todos os outros funcionários públicos que também são a base da nossa sociedade não são bem valorizados. É só isso que eu estou a dizer. Não te estou a tirar de modo nenhum a razão. E concordo Pois, perfeitamente contigo que são tudo casos muito particulares. Mas aquilo que eu estou a dizer é, o problema vai mais além do que só isso. Pronto, manter. mas eu tenho uma relação muito. Se calhar porque o meu Sim, é pai é verdade, é professor, verdade. mas eu acho Tens que uma relação nem sequer tem muito a ver com isso. mais É porque eu sólida. acho que. Eu sinto que a educação é a mesma coisa mais importante para moldar as gerações futuras. Ou seja, é com a educação que se resolvem todos os outros problemas. É a partir daí. Zé, Sem mas educação não consegue não é resolver mais educação. nenhum. Zé, não é educação. Se não houverem soldados e polícias. Não há educação. Se não houver piscina básica para toda a gente. Não, mas eu não estou a dizer de Quer um dizer, ponto de vista a educação. essencial. Ok, mas o problema é que nós, para sabermos que temos que valorizar os polícias, os médicos, os apanhadores de lixo na rua, E aí é primeiro que eu temos não que ter uma concordo base de contigo. educação para conseguir E fazer essa aí é que eu não valorização. concordo contigo. Qual dos dois empregos é que é mais antigo? O de soldado ou o de professor? Então, mas a idade do emprego não tem nada a ver com a sua importância na nossa Com a sociedade. sua essencialidade para a hierarquia. Tu não consegues aplicar um ensino sem haver ordem. E tu não consegues instaurar ordem com um monte de professores, nem com um monte de médicos. Mas consegues, E mas não o problema é que consegues tu ensinar, consegues. e não consegues ensinar ninguém com um monte de polícias e com um monte de médicos. Da mesma maneira como não consegues curar ninguém com um monte de professores e um monte de polícias. Ok, mas a Quer única dizer, maneira de tu teres médicos, teres polícias, teres soldados, teres apanhadores de lixo, pronto, se calhar não é um bom exemplo, mas as outras áreas, é a partir da educação. Ou seja, tu não consegues ter médicos se não houver educação que os torne médicos. Não consegues ter polícias se não houver educação que os torne polícias. E a educação, eu digo que a educação é essencial e é a base, não no sentido em que é a parte mais fundamental da sociedade. Eu estou a dizer que é a partir da educação que nascem as boas políticas que depois ajudam essas outras zonas que também são essenciais. Percebeste? Estás a perceber o que é que eu estou a querer dizer? eu estou a perceber perfeitamente aquilo que estou a dizer. Eu acho que não vai necessariamente em conflito com aquilo que eu estou a dizer, mas por uma questão de manter o tema, eu vou concordar contigo. Olha, por falar em manter o tema, já estamos com 1 hora e 8 minutos. Por isso. E como é que queres fazer? Nós ainda nem sequer falámos naquilo que era principalmente aquilo que tu tinhas pensado, que era o, a forma como é aplicado. Tinhas falado em português, portanto, a forma como nós somos ensinados, não era isso que tu querias falar, principalmente. Epá, eu queria, mas tipo, Não era imagina, isso. se isto fluiu bem assim, eu acho que está bom, estás a ver? Mas não, a minha pergunta não é isso. A minha pergunta é: tu queres desviar um pouco, mantendo o tema, mas desviando um pouco, falar um pouco sobre isso, ou queres acabar por aqui? Pá, eu acho que 1 hora e 8 minutos já é bué de tempo para estar a ser estás a ver, um episódio. Eu acho é que podemos tipo Bem, nós vamos gravar cortar depois cenas. outra coisa sobre isso.
Tipo o episódio 2 Tu só. queres retomar o tema? Eu já estava à espera que tu, quando tu puseste 3 temas, eu já estava à espera que nós ficássemos pelo primeiro. Não, yeah, Mas também não estava com muita esperança. Mas eu pus só porque, tipo, imagina que não fluía bem o primeiro, estás a ver? Era tipo o backup. são tudo temas interessantes. Mas sim, pronto. Foi bom, até porque assim ficamos com coisa futuro. Estás a perceber? Claro que, na realidade, existe uma infinidade de temas que podemos discutir aqui. Eu Que acho é que se ao longo calhar, da conversa se entre calhar nós. nós Mas estávamos a falar de uma coisa muito pessoal. Tipo, devíamos se calhar tentar falar um bocado mais. eu quis introduzir e depois passei muito tempo. Foi um bocado mal guiado. Não, e eu Eu também quis comecei a falar introduzir. muito sobre tipo a minha cena pessoal. Não, não, mas eu achei isso interessante. Isso por acaso foi importante. Eu digo que é importante porque eu sinto que, de um ponto de vista da pessoa que vai ouvir e do meu ponto de vista, eu não fazia. Isso mudou um pouco a forma como eu via a coisa. O teu argumento realmente, principalmente com a tua experiência, de, que eu, pronto, apesar de tu não estares, tu não viveres e tu não teres ido, não teres andado na escola do teu pai, tu tens uma noção do que é que acontece lá, como é que as coisas são aplicadas. Ainda Sim, mais do que se estivesses lá, tu tens uma noção de como é que as coisas são feitas, como é que as coisas são discutidas pelos professores em si. E sim, eu portanto, tenho uma isso deu-me noção dos realmente professores. um insight muito maior do que aquilo que eu tinha e realmente mudou um pouco a minha perspectiva de como era a coisa. Eu sinto que, em boa parte, se contares com esta hora, eu já aprendi qualquer coisa hoje. Já estou melhor do que estava ontem. Eu também, Não, eu não fazia genuinamente, eu acho ideia, que foi muito não bom. fazia E ideia desse sistema do teu primeiro colégio. foi um pouco por isso que eu decidi investir um pouco nessa ideia do sistema, porque o sistema que era aplicado no colégio é um pouco parecido, de certo modo, com aquilo de que tu estavas a falar. São pessoas que eu conheço pessoalmente que têm ideias parecidas com aquelas que nós temos. Agora, eu agora mais velho, olho para trás e consigo ver que aquele colégio foi um colégio feito por pessoas como eu e tu, que acham que o ensino devia ser de uma maneira diferente. Uhum, Nós não concordamos com 100% das coisas, mas eu sinto que, pá, que foi uma experiência interessante. E eu falei um pouco sobre isso, porquê? Porque eu sinto que moldou muito as minhas ideias, muito a minha personalidade. Foi uma fase muito importante da minha vida quando eu ainda era muito pequeno. uhum. Só por isso é que eu quis manter. Mas sim, eu realmente estiquei-me um pouco com a minha vida. Estiquei-me um pouco. Pá, Estiquei-me um pouco. por um lado fica tipo o episódio. É para o primeiro episódio. Se calhar até podemos nem. Pá, tipo episódio zero, estás a ver? Se quiseres. Mas Fazem bem isso os gajos dos eu acho que era podcasts. importante. Portanto, não era, mas eu acho que era interessante ver a segunda perspectiva que é a tua. E a minha em si, eu podia-te falar do Bom Sucesso. E eu podia-te falar da escola do 10º ao 12º ano. Mas eu acho que isso era um tema que era mais fixe seres tu a abordar, até porque dá continuidade, porque foste a escola pública toda. A cena E é o que Bom eu não Sucesso em tenho muita si, as coisa, partes eu não mais tenho muita coisa importantes já para foram contar connosco. sobre a escola pública, estás a ver? Existe sempre algo que se pode refletir. Estás a Pá, perceber? yeah. Mas eu acho que é muito Claro que eu default, tive, estás a ver? eu percebo que eu tive, eu percebo que, não, mas é importante ter o default até para comparar com a minha. Porque Sim, eu sim. realmente tive esta que, um bocado forte dizer-se que foi interessante, mas que foi diferente. Não, foi bem Eu passei interessante, eu por, não eu sabia passei por, tipo. eu passei por várias escolas, Sim, tu, como tu dizes, professores. foi bué, tipo, o teu percurso. Eu não fazia, quando eu pus este tema, eu não fazia ideia, porque eu achava que tu tinhas estado no Bom Sucesso desde o primeiro ano, eu não sabia que tinhas vindo para o público e depois de volta para o privado, estás a ver? Eu não sabia, não fazia ideia disso. Pois. E eu achei interessante principalmente porque eu realmente cheguei ao privado e não me senti bem. E não me senti bem por estas razões todas. Como uma pessoa, eu sou um exemplo perfeito de uma pessoa que passou num sistema um pouco mais leve Uhum. e que depois deparado com o sistema que é o padrão, não lidou bem. Eu não lidei bem com os professores, eu não lidei bem. Uma das razões, eu disse que a professora de português tinha sido uma das razões, e depois não voltei a tocar nisso, mas uma das razões porque a professora de português especificamente ajudou a eu sair do coisa é porque a professora de português, pá, tratava-me mal é forte, mas a comparar com a amizade e com a comunidade que eu tinha na Torre, a professora de português era desagradável. Tratava-me mal, eu era um aluno que, como não tinha sido muito pressionado na Torre, Uhum. eu era bué da distraído. Pergunta a qualquer pessoa, tu não deves estar habituado a isso, porque eu não desde o 10º ano que tenho sido uma pessoa concentrada nos estudos, mas pergunta a qualquer pessoa
que tenha andado na minha turma ou que vai te perguntar ao Lopes, pergunta ao Lopes, o Lopes vai passar uma hora a falar-te sobre isso. Eu era extremamente distraído. Eu passava as aulas todas a desenhar, ou a mexer com as coisas, Uhum. ou a Mas eu acho fazer que, carinhas com mas uma eu acho que eu faca também tinha muito no. esse problema quando era mais novo. Eu era muito distraído. E aquela professora de português, epá, assim, de uma certa forma, se eu te fosse dizer agora, tipo, as coisas que ela fazia, as coisas que ela dizia, tu não ias ficar tipo, ok, pronto, não é assim nada especial, mas na posição em que eu estava, era uma escola nova, era um Já. ambiente completamente diferente e era principalmente um contraste muito grande com a amizade e com o entendimento que eu tinha tido na Torre. Eu não conseguia lidar muito bem com aquilo. Portanto, ela é uma das. Ela não é a única, mas é um exemplo muito bom para aquilo que representa os meus problemas com aquela escola. Mas por acaso Estás a uma perceber? palavra, desagradável se calhar é uma palavra que eu consigo usar para descrever os professores, pelo menos como eu sentia quando era mais novo, do primeiro ao sexto ano, se calhar. Desagradável. Era Desagradável é uma desagradável. boa As palavra para coisas que ela descrever, sim. dizia, as coisas que ela fazia. Estás a ver? E eram coisas que, tipo, se tu fores olhar, não são nada de um ponto de vista. Agora, não são nada de especial. Mas tu tens que perceber, tu estás a lidar com crianças. Estás a ser? Isso é que é uma coisa. E exatamente por Pois. isso é que eu insisti tanto naquela cena da pressão com as crianças. Eu acredito que as crianças têm tanto valor como os adultos e que as crianças não passam a ser mais estúpidas porque são crianças. Apesar de elas não saberem as cenas que tu sabes, elas são humanos e elas são capazes de raciocínio. E até ias ficar muito surpreendido. Se como adulto te achas superior às crianças, um dia destes vais-te arrepender. Porque os putos são espertos, está a ver? Mas ao mesmo tempo, Sim. eles não deixam de ser crianças. E algumas daquelas experiências, ainda hoje, eu às vezes penso se fosse hoje em dia, eu estava chill, estás a ver? Ela, tipo, uma das cenas que mais me ofendeu na altura foi que um dos trabalhos de casa que nós tivemos uma vez foi eu era distraído. E a Uhum. professora mandou toda a gente escrever um poema sobre como o Zé era distraído. E A eu tipo, sério? hoje em dia, sim, hoje em dia, Ui. tipo, tu achas que isso te ia ofender? Não, mas eu como puto, fiquei tipo, o quê? Eu Não estou a ia ser ofender, mas atacado. isso é um bocado. Por acaso, Eu isso estou é a um ser bocado atacado. estranho. Essa professora não era muito normal, pois não? Isso foi em que escola? Yeah, Foi na pá, não EBI? era muito normal, assim foi. Era que Não era muito setora? normal. Que eu me lembro. Achas que eu me lembro dessa cena? Assim, não era muito normal, é forte. Ela era mais do género de professora que é um pouco desagradável. Ela é, assim, parecida de certo modo com a nossa professora de filosofia do ano passado. Lembras-te que ela é um pouco. Uhum. Goza um bocado, pica um bocado. E ela, claro que de uma forma um bocado mais desagradável que a pessoa do ano passado. A pessoa do ano passado era mais. Mas também, ela também era muito condescendente, uma pessoa de filosofia do ano passado também era muito coisa. E, portanto, num sentido, é como eu te estou a dizer, se eu tivesse lidado com ela um pouco mais velho, não me tinha importado nada, eu ia ficar tipo, este é gajo meu puto. Mas ia ser, tá a ver? Era por Uhum. aí. Foi só as circunstâncias todas. E pronto, só para justificar que é só por isso que eu passei um pouco, eu estou realmente um pouco. Epá, foi. Tipo, não estraguei o podcast, mas passei a dar tempo a falar de mim mesmo. Tá a ver? É, mas está bom, está bom, está bom. Olha, vou Isso é um pausar aqui, bocado ok? coisa. Vou pausar Tá a bem, tá bem. gravação